Olá, cá estamos nós para mais uma sessão do 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez. A hora do conto dinamizada pela Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Hoje trago para vocês uma aventura de um lobo muito especial. Chama-se Um Lobo Culto, de Becky Bloom e Pascal Biet. Vamos ouvir esta história? Esta história passa-se numa cidade pequena. Mas reparem bem, as pessoas desta cidade são pessoas com um ar triste, aborrecido. Os meninos não brincam uns com os outros, as pessoas não falam umas com as outras. É uma cidade muito estranha. O que será que se passa nesta cidade? Não sei. Mas a verdade é que certo dia chegou a esta pequena cidade um lobo. E o lobo vinha muito cansado, muito esfomeado, cheio de dores nos seus pés de tanto andar. E consigo ele tinha apenas algumas moedas que guardava para alguma emergência que acontecesse. Quando chegou a esta cidade, o lobo, desanimado, sentou-se nas escadas e pôs-se a pensar numa forma de poder matar a fome. E foi então que o lobo teve uma ideia. Ouvi dizer que há uma quinta muito grande fora da cidade. Talvez não fosse má ideia ir até lá. Pode ser que encontre por lá alguma coisa para comer. E o lobo assim fez. Pôs-se a caminho e foi à procura da tal quinta. Andou, e quando chegou à quinta, o lobo espreitou por cima da cerca e nem queria acreditar no que os seus olhos viam. Um porco, um pato e uma vaca, tão gordinhos e rechonchudinhos que o lobo começou logo a salivar. Mas de repente o lobo percebeu que algo estranho se passava ali. É que aqueles três animais estavam a ler. Animais a ler, pensou. Nunca tal coisa vi. Só podem ser os meus olhos a pregarem-me uma partida. Mas o lobo estava tão esfomeado, que nunca mais se lembrou daquilo e decidiu atacá-los de imediato. Então o lobo endireitou-se, encheu os seus pulmões de ar e zás, saltou a cerca e começou a correr em direção aos animais, rugindo muito alto. As galinhas e os coelhos, assim que o viram, fugiram a correr. Mas o pato, o porco e a vaca nem se mexeram. O lobo rugiu então mais alto. A vaca, já irritada, mexeu nos seus óculos, olhou para ele e disse: Mas que raio de chinfrim é este? Nem consigo concentrar-me no meu livro. Ignora-o! O lobo nem queria acreditar no que lhe estava a acontecer. Nunca tinha sido ignorado daquela forma. Mas como podem estes três animais ignorar um lobo tão feroz? Então o lobo, muito zangado, chegou junto deles e com uma voz muito terrível perguntou-lhe: Qual é que é o vosso problema? Não veem que eu sou um grande lobo mau? Não tenho dúvida nenhuma. Mas olha lá, não podias ir ser grande e mau para outro sítio. É que nós estamos aqui a tentar ler. E esta é uma quinta para animais educados. Percebeste? Agora vai, ser um lobo bonzinho e vai-te embora daqui para fora, disse o porco, empurrando com toda a força. O lobo não queria acreditar. Nunca na sua vida tinha sido tão maltratado. Animais educados? Como assim animais educados? Nunca tal coisa ouvi. Mas se eles são educados, eu também quero ser. Hei de aprender a ler. E assim fez. O lobo, decidido a aprender a ler, saiu dali e foi direitinho à procura de uma escola. Arranjou uma pasta com cadernos, lápis e até uns óculos para ver melhor. E depois foi para a escola. No início, as crianças estranharam um pouco ter um lobo na sua sala de aula.
Mas depois perceberam que o lobo não as queria atacar e então começaram a habituar-se à sua presença. Na verdade, o lobo era muito estudioso, era bem comportado e era muito esforçado. Num instante, o lobo aprendeu a ler e a escrever e pouco tempo depois era o melhor da turma. Quando o lobo se convenceu de que já sabia ler, decidiu voltar à quinta e provar àqueles animais que também ele era um animal educado e que sabia ler. Então assim fez, pôs-se a caminho da quinta. E quando lá chegou, o lobo, muito satisfeito, saltou a cerca. Já vão ver! O lobo aproximou-se dos animais que estavam nos seus lugares confortáveis a ler os seus livros e, sem dizer uma palavra, o lobo aproximou-se, abriu o livro e começou a ler. O Romeu deu a comida ao cão. O Romeu deu a comida ao cão. Ainda tens de comer muita batata até aprenderes a ler. O quê? Só podem estar a brincar comigo? E muito zangado, o lobo deu meia volta e foi-se embora dali para fora. Mas o lobo não estava convencido. Ele não ia desistir. Saiu dali e foi direitinho à biblioteca. Quando chegou à biblioteca, o lobo pôs-se a estudar. Estudou muito, dias e dias a fio. Leu um monte de livros. Treinou e treinou vezes sem conta em frente a um espelho até ser capaz de ler sem parar. E quando finalmente ele conseguiu ler sem parar, decidiu voltar à quinta. Quando lá chegou, pensou: agora sim, agora já os devo conseguir impressionar. Então um lobo, em vez de saltar a cerca, bateu ao portão. Isto vai impressioná-los com toda a certeza, disse ele muito vaidoso. O porco, o pato e a vaca lá estavam nos mesmos locais, a ler confortavelmente o seu livro. O lobo chegou, sentou-se, abriu o livro dos 3 porquinhos e começou a ler. Em tempos que já lá vão, havia 3 porquinhos. Um dia a mãe chamou-os e disse-lhes: Ei, para lá com essa ladainha. Oh, lobo, não há dúvida que já melhoraste, mas ainda tens de trabalhar muito a entoação. A quê? A entoação. Mas o que é isso? Ora, lobo, a entoação é ler assim com mais vida, emoção, alegria, com mais sentimento. Sentimento e emoção, nunca tal coisa ouvi falar. E muito zangado, o lobo meteu o rabo entre as pernas e foi-se embora. Mas se pensam que o lobo ia desistir, estão muito enganados, pois o lobo já tinha outro plano. Lembram-se daquele dinheirinho que ele tinha guardado para uma emergência? Pois bem, a emergência tinha chegado. O lobo foi a uma livraria, contou o pouco dinheiro que lhe restava e comprou um livro fantástico de histórias, o seu primeiro livro. O lobo estava tão contente, mas tão contente, que decidiu que iria ler aquele livro dia e noite, noite e dia, letra por letra, linha por linha. Havia de conseguir ler tão bem, mas tão bem, que os animais da quinta não poderiam deixar de o admirar. E assim fez. Todos os dias e todas as noites, o lobo passava o tempo a ler aquele livro, letra por letra, linha por linha, até que a certa altura ele sentiu que estava preparado e então regressou à quinta. Quando lá chegou, não saltou a cerca, nem bateu no portão. O lobo
tocou a campainha como um animal bem comportado. Ding-dong! Os animais, o porco, o pato e a vaca, lá estavam, no sítio do costume, sentados a ler o seu livro. Então o lobo aproximou-se, estendeu-se no chão, instalou-se confortavelmente, pegou no seu livro novo e começou a ler. Só que desta vez o lobo lia cheio de confiança, entusiasmo e lia tão bem, mas tão bem, que o porco, a vaca e o pato escutavam boquiabertos sem dizerem uma palavra. E assim que ele acabava uma história, eles pediam logo para que ele contasse outra. O lobo contou 1, 2, 3, 4 histórias, lia histórias sem parar. Tão depressa era um gênio a sair da lâmpada como o capuchinho vermelho ou um pirata fanfarrão. Estavam todos boquiabertos a ouvi-lo, maravilhados. Isto é demais! És um verdadeiro mestre! Por que é que não ficas a fazer um piquenique connosco? Convidaram eles. E então o lobo ficou. E eles fizeram um piquenique delicioso. E o porco, o pato, a vaca e o lobo estenderam-se na relva e passaram a tarde a contar histórias uns aos outros. Até que a certa altura a vaca teve uma ideia. Olhem lá, estava aqui a pensar. Podíamos tornar-nos contadores de histórias e podíamos viajar pelo mundo fora. Isso é uma ideia excelente. Podemos começar já amanhã, disse o porco. O lobo, muito feliz, estendeu-se na relva. Estava alegre, tinha o seu coração feliz, pois tinha encontrado uns amigos maravilhosos. E foi assim que os 4 amigos se tornaram verdadeiros contadores de histórias e viajaram pelo mundo inteiro. E por onde eles passavam, as pessoas vinham todas ter com eles para ouvir as suas histórias. É que quando as pessoas ouvem histórias, tornam-se mais felizes. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado desta história do lobo culto. E é com ela que eu me despeço de vocês. Até à próxima. Um beijinho e fiquem bem.